Bom dia, companheiros, amigos queridos, de tantos lugares diferentes. Nós aqui percebemos pelos comentários, pelo momento do chat ao vivo, quantos lugares, quantos corações. E é uma grande alegria já termos um grupo considerável de criaturas que, assim como nós, buscam conhecer mais a doutrina espírita, buscam refletir mais sobre a sabedoria do Evangelho, o entendimento dessas necessidades na nossa vida, nesta reencarnação. Por isso agradecemos a Deus por essa oportunidade bendita, agradecemos a Jesus, nosso modelo divino, que veio nos ensinar como viver, apesar de todas as turbulências da vida. Agradecemos a espiritualidade amiga, que nos convoca sempre ao bom ânimo, à relembrança da necessidade da firmeza, da fé, da resignação, do perdão e do amor com todos. E assim nós vamos adiante, vamos caminhando juntos, porque juntos é bem mais fácil. Uns ajudando os outros. Hoje, agradecidos ao Espírito Emmanuel por essas mensagens trazidas no livro Vinha de Luz, iremos ler a mensagem número 133, que tem como título Casa Espiritual, onde ele inicia com o versículo 5, capítulo 2 da carta de Pedro a primeira. Vós, também como pedras vivas, sois edificados casa espiritual. Cada homem é uma casa espiritual que deve estar, por deliberação e esforço do morador, em contínua modificação para melhor. Valendo-nos do símbolo, recordamos que existem casas ao abandono, caminhando para a ruína, e outras se revelam sufocadas pela era entrelaçada ou transformadas em redutos de seres traiçoeiros e venenosos da sombra. Aparecem de quando em quando edificações relaxadas, cujos inquilinos jamais se animam a remover o lixo desprezível, e observam-se as moradias fantasiosas que ostentam fachada soberba com indisfarçável desorganização interior, tanto quanto as que se encontram penhoradas por hipotecas de grande vulto, sendo justo acrescentar que são raras as residências completamente livres, em constante renovação para melhor. O aprendiz do Evangelho precisa, pois, refletir nas palavras de Simão Pedro, porque a lição de Jesus não deve ser tomada apenas como carícia embaladora, e sim por material de construção e reconstrução da reforma integral da casa íntima. Muita vez é imprescindível que os alicerces do nosso santuário interior sejam abalados e renovados. Cristo não é somente uma figura filosófica ou religiosa nos altiplanos do pensamento universal, é também o restaurador da casa espiritual dos homens. O cristão sem reforma interna dispõe apenas das plantas do serviço. O discípulo sincero, porém, é o trabalhador devotado, que atinge a luz do Senhor, não em benefício de Jesus, mas, sobretudo, em favor de si mesmo. Essa lição, amigos, releiam, busquem reler. Nós somos a casa espiritual. E a gente se pergunta, que tipo de casa, utilizando o símbolo casa, somos a nossa? Que tipo de casa? Nós somos aquelas casas que foram abandonadas durante muito tempo,
e não conhecemos lá dentro mais o que tem? Deixamos essa casa ao léu? Nós estamos falando dessa casa interior. Será que nós somos aquela casa que fica cheia daquelas eras de plantas, de ervas daninhas, e ali é um reduto para daqueles seres venenosos e traiçoeiros se escondendo ali na sombra? Aquela casa toda cheia de planta por dentro, nascendo em qualquer lugar, e os répteis traiçoeiros caminhando, que ali é um local muito úmido e sombrio. Será que nós somos essa casa que escondemos esses seres venenosos, dando um bom habitat para eles? Ou nós somos aquelas casas relaxadas, cheias de lixo na frente, que ninguém remove, já viram? Se tem lixo, tem bicho, tem rato, tem resto de obra, tem escorpião. Será que nós somos essas casas que deixamos abandonadas, relaxadas? Como é essa nossa casa? Outras é uma moradia lá dentro fantasiosa. Criatura acha que tem a casa perfeita internamente, mas é toda desorganizada no interior. Outras estão penhoradas, devem tanto, que muitas vezes não conseguem nem habitá-las. Ele diz aqui que é raro uma residência completamente livre, em constante renovação. Quando eu era novinha, jovenzinho, eu me lembro que o meu armário, armário de adolescente, vocês imaginam, né? Até que uma vez a minha mãe me chamou e ainda falou assim: teu armário está sendo teu retrato interior. Eu olhei, aí na hora eu ri, mas depois eu fiquei olhando aquilo e falei assim: um momento da minha vida estava assim mesmo. A gente enfiava tudo lá dentro, tudo ficou. Tinha hora que a gente abriu o armário, só colocava com medo do que ia cair lá de dentro. Por que eu estou falando isso? Por muito tempo nós abandonamos a nossa casa espiritual. Quantas reencarnações que não olhamos para dentro de nós, não sabemos nem o que tem lá dentro. Tem coisa que é lixo. Às vezes nós trazemos junto a nós ainda, para o presente, por isso que a gente fala que é atemporal o tempo, de outras reencarnações, pensamentos, preconceitos que não condizem mais, mas a gente repete, porque está lá dentro. Aquela casa está entulhada de coisa, está toda suja, tem coisa ali que não era para estar morando ali. E a gente fica, eu vou me mudar para onde? Para a casa dos outros? Eu consigo entrar dentro da cabeça do outro, do coração do outro? Ou eu vou me distraindo aqui com o que tem lá de fora? Eu dou uma de Miranda, mira e anda, vou mirando, vou olhando, vou me distraindo, vou parando para ver coisas diferentes, para não olhar lá para dentro. Ah, não, deixa eu fechar a porta, empurra tudo, deixa eu fechar essa porta aqui e eu vou me distrair. Mas não vai vir ninguém abrir essa porta, porque só nós temos essa chave. Não adianta emprestar para o outro e falar, vai lá dentro. Não, a gente pode pedir ajuda. Mas quem vai meter a mão na chave e abrir e ver o que está lá dentro somos nós. E às vezes a gente vai encontrar o famoso armário com esqueletos, cheio de esqueleto. Precisam ser retirados. Dói mexer nessa casa, dói, nos traz lembrança, nos traz sofrimento. E vai aumentando o volume de problema. E vai aumentando. E essa casa fica insuportável. E aí a gente começa a lembrar que muitas vezes é imprescindível que os alicerces dele sejam abalados. Às vezes vai ser preciso acontecer uma situação, um escândalo, uma violência, uma dor, um sofrimento que vai balançar toda a estrutura da casa.
Ali a gente vai parar para pensar, tipo, opa, a que ponto de relaxamento eu deixei essa casa? Nós assistimos, nesse tempo presente, a questão da pandemia, no seu início, principalmente, quando tantos entraram no desespero porque se reconheceram com seus alicerces abalados no setor da fé. Desesperados. Fugindo que nem aquelas noivas. A história, né? A gente vai lembrar da parábola das noivas com suas lamparinas sem azeite, as desesperadas, enlouquecidas, porque não trataram de colocar, de ser precavido para a hora que o noivo chegasse. Não cuidaram para o momento da tempestade. Enquanto está tranquilo, enquanto está bom, não é para a gente dormir. Não, é hora da gente cuidar. Porque no momento da tempestade a gente não tem mais nada para fazer. É confiar no alicerce da nossa casa, na edificação, na limpeza da casa. Quando nós estamos doentes, nós não temos nada para fazer. A gente tem que esperar a doença tomar o remédio, esperar o corpo reagir. Mas quando estamos saudáveis é que devemos agir. Devemos cuidar da nossa alimentação, cuidar das nossas atividades físicas, cuidar de pegar sol, cuidar de buscar médico, fazer exame. É na hora que estamos bons. É bom que vem a doença. É a hora de se sujeitar. Percebemos como precisamos andar enquanto temos luz? É na hora da bonança que temos que buscar um material para ter elementos de sustentação. É na hora que está sol ou que está claridade, é que a gente vai olhar a casa, se está precisando de um reparo, se tem que arrumar a luz, se a água está saindo direito no cano, não é? Se está vindo, tem algum buraco, está entrando algum bicho, como é que estão as telhas, se elas suportam uma ventania. É no horário que está bom. O horário que está bom não é para descansar. É consciente o tempo todo, ele está se preparando, porque é certo que nuvens e tempestades irão chegar. Isso é certo. Nós estamos num planeta Terra. É nesse momento que precisamos nos prepararmos. Então, quando a gente está bem, a gente reza, estuda com mais tranquilidade. Quando a gente está mal, é aí que a gente não deixa de rezar e estudar mesmo, não é? Então nós temos que estar sempre atentos. Nós somos o dono da nossa casa. Por que pessoas fogem e buscam a famosa felicidade lá na rua, ou no outro, ou na casa do outro? Porque não se suportam a presença. Porque fogem de si mesmo. Porque quando param para se olhar, se encontram em verdadeira ruína. Uma casa horrível, não tem vontade de ficar lá dentro. Não gosta de estar sozinhos, por quê? Porque lá dentro está feio. Adianta ficar no portão ali chorando? Não. Realmente dá vontade de fugir. Não tem hora que dá uma... Tiver a casa de uma maneira que dá vontade de... Ah, senhor, vou embora. Ah, não adianta ir embora. E o que a gente faz? Olha, bota uma música, né? Leva essas energias, os pensamentos... Coloca a roupa boa para limpeza e para o trabalho, arregaça as mangas, amiguinho. Prende-lhe os cabelos, se for o caso. E vamos começar por um início. Vamos começar a limpar, a varrer tudo que não condiz mais. Vamos olhar determinadas peças e falar assim: isso não me é útil realmente? Às vezes a gente olha, né, principalmente mulher, aquelas blusinhas número, sei lá, PPP, que eu estou guardando para quando eu voltar a ser PPP. Mas não vou mais voltar a ser PPP. Então a gente cai em si, vamos oferecer para quem é PPP já. E nessa brincadeira a gente vai olhando, e às vezes a gente olha um objeto e fala assim: esse objeto me é importante? Olha, importante não é, mas eu ainda tenho um carinho porque ele me lembra fulano que me deu. Então, deixei ele ali guardadinho.
Outros a gente olha e fala assim, isso aqui é importante, muito importante, eu uso isso aqui o tempo todo, assistindo ele. Adoro usar ele todo dia. Então a gente guarda ele. E esse outro aqui? Isso aqui não é mais importante. Não uso isso, tá aqui guardado. Eu nem gosto dessas lembranças, mas foi de uma época. Guardei por hábito. Guardei. Não, vamos tirar ele daí. Vamos tirar essas coisas que não dizem mais respeito. Não tem mais nada a ver. São antigas, são lembranças que já passaram. Vamos oferecer para outros. Então muitas, nem para o outro merece. Tem coisas que estão tão ruins dentro de casa que não merece dar para o outro. Bota no lixo mesmo, para ser reciclado. Então aquela blusa toda furada, toda rasgada, toda comida pela traça, ela não serve para ninguém, né? O outro não merece. Vou dar pro morador ali de rua que ele dá uma costurada, ele não tem agulha e linha, né? Vou dar esse relógio que não funciona para fulano, mas não adianta. Então a gente tem que começar a ter bom senso. Até como a gente vai se desfazer. Tem coisas que é pro lixo. Tirar dentro da nossa cabeça e lixo. Isso eu estou falando, estou simbolizando uma casa, mas na realidade são os nossos pensamentos. Isso aqui ainda me serve? A gente olha para umas frases que a gente repete. De onde que isso veio? Sei lá, acho que alguém da família falava tanto isso que eu aprendi. Mas isso tem a ver contigo agora? Não tem mais nada a ver comigo. Então por que eu repito isso? Por hábito? Só se fora. Completamente diferente do que eu penso hoje em dia. E isso aqui? Isso eu tenho dúvida. Então guardar na gavetinha da dúvida. Então depois a gente vai estudar isso de novo. E essa aqui? Isso aqui é muito importante. Então vamos guardar na caixinha do importante. E aí a gente vai organizando essa casa e vai limpando e vai retirando essas sombras, essas dores, esses sentimentos guardados, ressentimento, mágoa. E vamos limpando. E vamos limpar essa janela, porque o vidro dela não dá para ver nada do lado de fora. Tá tudo sujo, tá tudo enegrecido. Mas lá fora tá sol, minha janela que tá suja. Então vamos limpar essa janela que vê o mundo, a gente limpa, sabe aquela água suja, limpa de novo, e limpa de novo, e limpa de novo, não importa. Vamos limpar a porta, o que entra, o que sai, vamos limpar o coração, a gente começa a limpar, retira, e vamos começar, né? E depois de bem limpa, de olhar os tetos, a gente tem que olhar a estrutura, às vezes a gente vai precisar de alguém que nos ajude para ver se essa estrutura vai suportar, está chegando uma frente fria, está chegando uma tempestade, vamos olhar para dentro da gente, como é que nós estamos. E depois de tanto trabalho, aí que aquela pior fase passou da faxina, cadeira pro alto. Como é que tá uma casa quando tá em faxina? Cadeira tá em cima da mesa, não é? A gente tirou tudo do lugar, porque tem que limpar. Tapete, sacode esse tapete, tá cheio de poeira que foi colocada embaixo do tapete. Tem coisa aí que nem me lembro quando foi. Bota o tapete pra fora, vamos sacudir esse tapete, vamos lavar. Não quero mais nada dessa poeira. Sacode esse pó. Fora. E a gente continua ali. E aquilo vai empolgando. Que a gente meteu já a mão. O problema é começar. Depois que a gente começou, não, agora eu vou nessa faxina. E a gente vai no outro dia fazendo mais um pedaço, que às vezes é muito grande, muita coisa para fazer, e a gente vai cuidando. Depois que tirou toda a sujeira, a gente vai começar a imaginar, pintar. Aí a gente vai imaginar decorar, aí a gente vai imaginar uma iluminação diferente, a gente já vai botar um vasinho, aí a gente já abre aquela janela, aquela brisa entrando na nossa casa, uma casa simples, mas organizada, que mesmo que acabe a luz, eu sei aonde está a vela e a caixa de fósforo, mesmo que acabe a luz, eu sei onde está a chave, porque está tudo organizadinho. Porque eu guardei na hora que tinha luz, que estava sol. Então não é aquela história, na hora que eu vou sair, que está chovendo, eu não sei nem se eu tenho guarda-chuva. Não tenho. Joguei um montão de guarda-chuva quebrado, mas eu sei que agora eu tenho um que está guardado aqui para esse momento. Então o que eu tenho para esse momento? Qual a parte do evangelho que eu tenho para esse momento que eu vou viver? Tem que ter esse material interno organizado. E todo dia revendo essa casa.
Porque começa a bagunçar um dia, bagunçar o outro, vai voltar a mesma coisa. Então a gente, depois que organizou essa casa, a gente tem que aprender a conservar essa casa. Não vou deixar isso no chão, não. Daqui a pouco vai estar uma montoeira. Eu tenho que ser disciplinado. Eu tenho tendência a ser bagunceiro. Então eu vou ser disciplinado. Não vou deixar juntar o primeiro. Porque senão daqui a pouco tem 10 aí jogado coisa no chão. Então, conservar. E tirar um dia para, novamente, limpar enquanto tem pouca coisa para limpar. Entrar uma brisa nova, entrar o sol, iluminar minhas plantinhas, minhas flores, o cuidado. É uma casa humilde e calorosa, afetiva, que eu tenho vontade de ficar dentro dela, porque tem condições de acolhimento. Me protege. Eu vou para minha casa interna. Quantas vezes teremos que passar dentro de um hospital, ou acamados, ou isolados do outro, como foi a pandemia, que não tem como se distrair lá fora, e a criatura não suportou, porque a sua casa estava sem acolhimento. Você viram como é importante a gente conservar sempre essa casa? Então, a gente colocou aqui, conhece-te a ti mesmo, a questão 919, que Kardec pergunta, qual o meio mais prático, mais eficaz que tem o homem de se melhorar nessa vida e de resistir à atração ao mal? Essa é uma resposta de Santo Agostinho, que ele diz, um sábio, da antiguidade, um filósofo antigo já disse, conhece-te a ti mesmo, conhece-te a tua casa. Vamos conhecer os nossos limites, as nossas possibilidades. Vamos nos renovar. E ele fala, como fazer isso. E aí Santo Agostinho nos conta aqui, olha. Fazei o que eu fazia quando eu vivia na terra. Ao fim do dia, eu interrogava a minha consciência, passava em revista o que fizera e perguntava a mim mesmo se me faltara algum dever, se ninguém tivera motivo para de mim se queixar. Foi assim que cheguei a me conhecer e a ver o que em mim precisava de reforma. Aquele que todas as noites evocasse todas as ações que praticara durante o dia e inquirisse de si mesmo o bem ou o mal que houvera feito, rogando a Deus e o seu anjo da guarda que o esclarecesse, grande força adquiriria para se aperfeiçoar, porque, crede-me, Deus o assistiria. Dirige, pois, a vós mesmos perguntas. Interrogai-vos sobre o que tendes feito, com que objetivo procedeste em tal ou tal circunstância, sobre se fizeste alguma coisa que feita por outro, censuraríeis, sobre se obraste alguma ação que não ousarias confessar. Perguntai ainda mais, se aprovesse a Deus chamar-me neste momento, teria que temer o olhar de alguém ao entrar no novo mundo dos espíritos, onde nada pode ser ocultado? Examinai o que pudeste ter obrado contra Deus, depois contra o vosso próximo, e finalmente contra vós mesmos. A resposta vos darão o descanso para a vossa consciência ou a indicação de um mal que precisa ser curado. O conhecimento de si mesmo é, portanto, a chave do progresso individual. Mas direis, como há de alguém julgar-se a si mesmo? Não está aí a ilusão do amor próprio para atenuar as faltas e torná-las desculpáveis? O avarento se considera apenas econômico e previdente. O orgulhoso julga que em si só há dignidade. Isto é muito real, mas tem de um meio de verificação que não pode iludir-vos. Quando estiverdes indeciso sobre o valor de uma das vossas ações,
inquirir como a qualificarias se praticada por outra pessoa. Se a censurais noutrem, não a podereis ter por legítima quando for você o seu autor. A gente censura no outro, pois que Deus não usa de duas medidas na aplicação da sua justiça. Procurais também saber o que dela pensam os vossos semelhantes, e não desprezei a opinião dos vossos inimigos, porquanto esses nenhum interesse têm em mascarar a verdade. E falam mesmo, né? Eles são aqueles que nos fazem conhecer os nossos pontos mais difíceis. E Deus muitas vezes os coloca ao vosso lado como um espelho, a fim de que sejais advertido com mais franqueza do que faria um amigo. Prescrute, conseguintemente, a sua consciência, aquele que se sinta possuído do desejo sério de melhorar-se, a fim de extirpar de si os maus pendores, como do seu jardim arranca as ervas daninhas. Dê balanço no seu dia moral, para exemplo do comerciante, avaliar suas perdas e seus lucros. E eu vos asseguro que a conta destes será mais avultada que a daquelas. Se puder dizer que foi bom o seu dia, poderá dormir em paz e aguardar sem receio o despertar noutra vida. Formulai, pois, de vós para convosco questões nítidas e precisas, e não temais multiplicá-las. Justo é que se gastem alguns minutos para conquistar uma felicidade eterna. Não trabalhais todos os dias com a finalidade de juntar haveres que vos garantam o repouso na velhice? Não constitui esse repouso o objeto de todos os vossos desejos, o fim de que vos faz suportar fadigas e privações temporárias? Pois bem, que é esse descanso de alguns dias, turbado sempre pelas enfermidades do corpo, em comparação com o que espera o homem de bem? Não valerá este outro a pena de alguns esforços? Sei haver muitos que dizem ser positivo o presente e incerto o futuro. Ora, esta é exatamente a ideia que estamos encarregados de eliminar do vosso íntimo, visto desejarmos fazer de que compreendais esse futuro, de modo a não restar nenhuma dúvida em vossa alma. Por isso foi que primeiro chamamos a vossa atenção por meio de fenômenos capazes de ferir-vos o sentido, e que agora vos damos instruções que cada um de vós se acha encarregada de espalhar. Com este objetivo é que ditamos o Livro dos Espíritos. Mensagem de Santo Agostinho. Não tem como não nos emocionarmos. Precisamos todo dia, como um comerciante, colocar os lucros e as perdas, nos indagarmos sobre as nossas atitudes, com que objetivo realmente falamos, fizemos ou sentimos tal situação, sem mentiras, sem racionalizações, procurando nos conhecer o que está dentro de nós. Sem esse conhecimento não tem como mudarmos. Portanto, companheiros, para haver mudança, precisamos nos colocar nesse processo de mudança interior, porque Jesus nos convida justamente para nos renovarmos, nos limparmos de todo mal, e que possamos ter a nossa casa espiritual muito bem estruturada, bem alicerçada nas palavras de Jesus através das nossas atitudes. Conhece-te a ti mesmo e nunca mais terás dúvida de como é bom abrir as janelas, sabendo que um novo dia vai chegar e que a brisa e os raios do sol vão vir nos amenizar. Desejo a todos, com muito carinho e com muito amor, a coragem, a perseverança,
a resistência e a vontade de se reorganizar, de realmente se conhecer para crescer. Só o movimento de se autoavaliar e se conhecer já é meio caminho andado, posso garantir. Já é meio caminho andado. Que Jesus os ilumine, a vossa casa interior, que possamos guardar no nosso coração essa casa espiritual, as vibrações e levarmos a tantos corações tão queridos que amamos, a outros que sabemos que estão vivendo na casa da ilusão, mas em plena desorganização mental. Que eles possam compreender a necessidade de recomeçarem, de tomarem coragem e se reedificarem. E que essas vibrações de luz, do amor do Cristo, possam chegar a tantas outras criaturas que nem conhecemos, mas sabemos necessitadas, todos somos, desse sol que é Jesus, com as nossas janelas abertas, sol das nossas almas, nos aquecendo o coração e consolando-nos as lágrimas, com a certeza que amanhã será muito melhor. Muita paz, muita luz e muita consciência desperta para todos nós. Graças a Deus.